Bom, o que esse circuito vai fazer? E temos aqui o esquema dele. Então, eu quero analisar o funcionamento desse esquema. Bom, eu tenho aqui um transistor, tá? Em que eu tenho dois LEDs em série aqui. Bom, a gente já estudou o transistor. Esse transistor aqui é um transistor NPN, tá? Ó, coletor, base, emissor. E lembra que o transistor ele é uma espécie de torneira. A gente vai mexer na tensão de base e a gente consegue mexer no fluxo de corrente de emissor para coletor. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer exatamente isso. Ele é um NPN. Então, a junção base-emissor tem que estar polarizada diretamente, ou seja, positivo na base e negativo no emissor. Como o negativo está ligado direto ao negativo da fonte, aos 6 volts, que nesse caso a gente vai utilizar a nossa fonte, a base aqui eu vou alimentar por R2 e pelo trimpote. Observa que o trimpote também tira uma tensão positiva da fonte. Então, a tensão da base ela vem da fonte, passa pelo trimpote, passa por esse R2. Então, dependendo da onde eu colocar o meu trimpote, eu vou mexer na corrente de base. Se eu colocar meu trimpote para o terra, eu zero a minha tensão de base. Então, o transistor está parado, os LEDs estão desligados. Porque os LEDs têm aqui o anodo ligado ao positivo, é um diodo, e o catodo ligado ao transistor. O transistor aqui funcionará como uma espécie de uma chave. Quando tiver desligado aqui, quando não circular corrente pelo transistor, não tem LED aceso, não tem corrente, não tem LED. À medida que a corrente circula, eu estou colocando o negativo do LED no terra, então vai acender. Claro que a intensidade do brilho do LED vai depender da intensidade da corrente do transistor. Aí a gente vê como o transistor ele é um amplificador, porque com uma pequena tensão e uma pequena corrente na base, eu vou controlar a corrente entre emissor e coletor. Então, o brilho do LED ele é diretamente proporcional à minha tensão da base. Quanto mais tensão eu colocar na base, maior a corrente, maior o brilho. Por isso que é um controle de luminosidade. Então, quando eu mudo a resistência do trimpote, é uma resistência ajustável, quando eu rodo essa resistência, eu vou o quê? Ou eu coloco 0 volts na base, ou, em sentido contrário, eu coloco uma tensão maior na base. Então, eu posso de 0 até um valor máximo. Tá? Então, eu tenho uma corrente de 0, o LED totalmente apagado, a uma corrente maior em circulação, que é o brilho máximo do LED. Aí o transistor está conduzindo ao máximo. Tá? Ele vira uma chave quase. Por isso que eu tenho o controle de luminosidade. Na verdade, o controle de luminosidade comprova o funcionamento do LED. Variando-se a tensão na base, eu tenho uma variação de coletor, de corrente de emissor para coletor, variando também a tensão de coletor. Quem vai ser a minha saída? O LED. Bem interessante, né? É assim que funciona. Então, comecem a observar como que o circuito funciona. Olha como que a gente começa a fazer as ligações das peças. A gente começa agora a trazer a cada teoria de cada componente pela simbologia, uma resistência fixa, uma resistência ajustável, um LED emissor que emite luz, entendeu? O transistor que deixa ou não passar mais ou menos. Então, de acordo com a tensão da base, eu tenho mais ou menos brilho no LED. Bom, a prática, vamos lá. O resistor R1, 47 ohms, amarelo, púrpura e preto. O R2, castanho, preto e laranja, marrom, preto e laranja, 10K. Aqui nós temos um trimpote de 1 mega. Tá? Os LEDs, observem a polaridade, importante, senão o LED não acende. E o BC 547 são todos equivalentes, 548, 547, 546. Podemos usar qualquer um deles, olhando pelo lado chanfrado, coletor, base, emissor. Tá? Coletor, base, emissor. Olhando de frente para ele. Bom, quais aqui, eu sempre boto as listas de componentes para vocês separarem aí do kit.
tem todos esses materiais aí, trimpote de 1 mega, uma resistência de 47, uma resistência de 10K, o transistor, 2 LEDs, a fonte de alimentação que ela já preparou, fio, alicate e a breadboard. Bom, então vamos lá, coloquei o transistor, coletor, base, emissor, eu vou seguindo o esquema, posso partir do transistor, na verdade eu formando parte de onde ele quiser, eu estou dando apenas uma sugestão aqui, tá? Bom, ligo aqui no barramento a fonte de alimentação, aqui em cima todo é positivo, aqui embaixo tudo é negativo. É sempre essa forma de ligação. Coloquei aqui uma distância razoável ao trimpote. Aqui são os dois extremos, o ponto médio está do outro lado. Primeiro, eu liguei um dos extremos ao terra, que é lá do esquema. Formando quiser, vai observando aí no esquema. Abre o esquema e vamos acompanhando a aula. Um extremo está ligado ao terra, ligo aqui através do fio azul para o terra. Agora o outro extremo está ligado ao positivo da fonte. Então eu pego aqui e ligo no positivo da fonte. Resistência R2. R2 ligado do meio do trimpote até a base do transistor, que é o meio. É a 10K, né? R2 de 10K. Castanho, preto e laranja. Agora verifico se está tudo ok, tá? Tudo certinho, continuando. Ligo o emissor ao terra, ao negativo, direto. A emissor é ligada ao negativo direto. O LED, eu vou fazer a ligação dos dois LEDs em série, um LED em série com o outro. E faço a ligação do coletor ao catodo do LED. Então, o catodo aqui está à esquerda. Eu coloco os catodos à esquerda. Catodo à esquerda, anodo. Catodo do vermelho, anodo. Então, eu ligo o catodo do LED amarelo ao coletor do transistor. Depois eu ligo o anodo do vermelho, que é lá da ponta, com a resistência de 47 ohms. Lembra que eles estão todos em série. O LED amarelo em série com o LED vermelho em série com a resistência de 47 ohms. E ligo aqui com esse fio vermelho, liguei a resistência ao positivo, para fechar aqui o coletor. Já tinha fechado a base, fechei o emissor e agora estou fechando o coletor. Pronto. O circuito está todo montado, vocês vão revisar. Positivo da fonte, negativo da fonte, o trimpote, um extremo do trimpote ao terra, ao negativo, o outro ao positivo, aqui em cima, a resistência do ponto médio para a base do transistor, o emissor liga direto ao negativo, o coletor liga no catodo do amarelo, anodo do amarelo no catodo do vermelho, anodo do vermelho na resistência que vai para o positivo. Pronto. Circuito montado, vamos então ao nosso teste. Tá? Eu estou utilizando aqui uma fonte de alimentação, a gente vai utilizar a fonte do kit, tá? A mesma fonte. Ó, fiz a ligação, o LED acendeu. Claro que eles estão em série, observa que o amarelo ele tem um brilho maior, porque a corrente aqui é a mesma. A corrente é um circuito sério, a corrente que passa por um passa pelo outro. Então, o LED amarelo ele acende mais, que ele tem uma corrente menor, então ele vai acender mais. Com a mesma corrente, o LED vermelho não acende com tanta intensidade. Tá? Agora eu vou ajustar o trimpote, então a gente tem que colocar uma chavinha no núcleo do trimpote para poder variar e verificar se está variando realmente o brilho. Ó. De um lado estão apagados, agora eu aumento até onde eu obtenho um brilho máximo. Quando o transistor conduz ao máximo, o brilho máximo. Se eu boto 0 volts, a fonte da base zera, eu jogo ao negativo da fonte, o transistor não conduz, desliga os LEDs. Aqui eu diminuí a luz só para verificar lá, que o LED aumenta um brilho máximo e volta. Tá? Só para identificar bem, que fica bem mais interessante de observar o funcionamento do brilho. Observe que o amarelo ele tem uma intensidade maior. A corrente dele, até quando eu já falei de LEDs, os LEDs eles têm umas tensões diferentes, correntes diferentes, tá? Por isso a diferença do brilho.